Agora, quando a gente fala, por exemplo, de outro caso midiático, que hoje Portal Léo Dias também trouxe informações sobre essa história, que é o caso da Alexa e do MC Guimê, né? Quando a gente fala dessa situação, que no caso eles tinham comunhão universal de bens. Eu não me conformo. Comunhão universal de bens. Não me conformo. E a situação começou lá em 2017. Com a compra de uma mansão em Alphaville. Não, foi 2016. Ele comprou 2016? Em 2016. Nós estamos em 2025. 25. Eles se separaram em 2020. Se você pensar, tem quase 10 anos dessa história. E a gente vê que ainda tem atualização sobre o assunto, não é, Alexia? Não, tem atualização sobre o assunto. A proprietária do imóvel fez stories, tem se manifestado constantemente. É um problema que está se, assim, protelando na justiça. A própria Alexa já se manifestou, dizendo que assim, ela não aguenta mais falar sobre esse assunto. Ela se pronunciou recentemente dizendo que ela já tentou diversas vezes um acordo com essa proprietária. Ela lamenta muito que ela só está vivendo o ônus dessa situação, que é assim que ela se coloca, né? Que foi um problema que foi lá do casamento, que foi uma compra realizada pelo Guimê e hoje ela tá pagando esse pato. Até por conta disso que eu fiz a pergunta para a doutora Bruna. Então só para contextualizar, eles se casaram em 2016. Não, desculpa, ele comprou a casa em 2016, perdão, e eles se casaram em comunhão universal, é isso, de bens? Universal. 2 anos depois. Ele ainda estava pagando a casa, mas já estava atrasado. Já tinha ali um certo problema. Já estava com problema. E em 2023 eles separaram. Mas a dívida continuou, né? Ele não terminou. O que era 700 mil, que ele comprou uma casa em Alphaville, uma mansão, né? Ficou devendo 700 mil. Hoje, atualizados, a Alexia pode me corrigir, é 2,9 milhões. Isso aí, quase 3 milhões. Quase 3 milhões. 3 bilhões. Quer dizer, não vale a pena se atrasar a dívida mesmo e também nem casar em comunhão universal, né? E não tem o que fazer, né, doutora? Casou nesse esquema, é dívida para os dois. Se você escolheu essa opção, você recebe o ônus e o bônus, né? Então, todo o patrimônio é dos dois e a dívida também é dos dois. Ela vai arcar com essa dívida, independente de qualquer coisa. A gente está com a Márcia também conectada. Para quem não sabe, a Márcia é a dona da mansão. Ou era? Eu não sei. Vamos entender isso, inclusive, agora. Vamos falar com a Márcia, a pessoa que já está aqui conectada. Oi, ela se manifestou para falar dessa situação. Olá. Boa noite, Márcia. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, e poder esclarecer essa situação. A gente que agradece a situação. De uma forma geral, contextualiza pra gente quando essa dor de cabeça começou, como que foi o início dessa história e que pé que está agora também. Bom, essa compra ela foi realizada em 2016, quando o MC Guimê já namorava com o Alexa. Após a venda da casa, nós tivemos um período de 30 dias para poder entregar as chaves. E mesmo sem o casamento formal, a Alexa ela já foi morar no imóvel junto com o Guimê. Lembrando que tem um detalhe que eu acho que ninguém se atentou. Antes de qualquer formalidade de casamento com comunhão universal de bens, né? Onde a gente arca com o ônus e o bônus de tudo, teve como que a doutora Bruna estava dizendo, teve um contrato, né, de união estável e também teve um pacto antes que foi anexado na certidão de casamento, no período em que ele estava fazendo a aquisição da casa, né? Então, ele comprou a casa, deu uma entrada e depois, quando nós parcelamos isso, e depois, quando foi para cair os cheques, esses cheques eles não foram compensados, né? Então, eu estou aí desde 2017 com essa briga na justiça para poder receber esses valores referente à casa. Nenhum acordo conseguiu ser feito? Então, o que acontece? Nós tentamos entrar em contato diversas vezes, tanto com o empresário do Guimê, quanto com a empresária da Alexa, e nenhum dos dois nós conseguimos ter e obter qualquer tipo de sucesso e qualquer tipo de manifestação, né? O que é informado, o que é publicado por eles é que
são feitas diversas, né, propostas, e isso é inverídico, né? São falácias que são irreais. A única proposta que foi feita foi uma única só proposta, no qual eu não posso citar valores, mas como eu disse no vídeo, são propostas que os números não batem, né? Então, assim, são propostas, assim, conforme foi dito em reportagens anteriores, foram propostas vexatórias, porque o valor realmente é discrepante um do outro, do valor devido ao valor proposto, né? Então, assim, e lembrando um detalhe, a casa, ela foi vendida, ela não foi alugada. Muitas pessoas falam que a casa foi alugada, ela não foi alugada, ela foi vendida, né? Nós conseguimos a reintegração de posse da casa. Eu tomei posse da casa em setembro de 2021, em dezembro de 2021, e essa casa já foi vendida. Muitas pessoas questionam, poxa, já foi vendida, por que você está cobrando? Mas acontece o seguinte, eles moraram durante quase 7 anos sem pagar as prestações, as parcelas, e toda essa dívida é referente ao período que eles moraram, usufruíram, que se cabe como despesas, né, danos causados pelo patrimônio e aluguel, né? Então, assim, desde o primeiro momento em que o Guimê pisou na casa e ele morou na casa, a Alexa foi junto com ele, né? Nós temos fotos, vídeos, várias coisas que foram anexadas nos autos que comprovam que ela vivia e usufruía da casa, tanto ela quanto ele, né? Foram festas de aniversário, foram várias comemorações, e muitos móveis ainda, inclusive, eram meus que estavam lá, e é uma coisa realmente desagradável, porque quando a gente vende um imóvel, não é à toa, nós estamos precisando deste valor. Então, passei por situações realmente desagradáveis devido a essa falta de cumprimento, né, com essas parcelas. Alexia, tem informações também sobre isso? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Márcia, rapidamente. Márcia, a perspectiva desse processo é seguir até o final? Não tem vislumbre realmente de acordo entre a sua parte do Guimê com a Alexa? Você está conseguindo contato melhor com um ou com outro? Como está sendo isso? Olha, o contato, nós estamos, toda a assessoria jurídica, ela está entrando em contato, tanto com um quanto com o outro. Porém, nenhum dos dois querem entrar em nenhum tipo de acordo, por menor que seja o valor, tá? Eu, Márcia, estou aberta a qualquer proposta, desde que ela seja algo significativo, que realmente corresponda ao valor, ao dano que eu sofri durante esses 7 anos. O que eu quero nesse momento é realmente terminar esse imbróglio, né, para que cada um siga a sua vida, porque já são praticamente 8 anos de um estresse, né, de uma tortura mental, tanto para eles quanto para mim. Então, assim, o que eu quero é logo encerrar esse processo para que cada um siga a sua vida, cada um siga em paz, cada um prospere. E pelo que algumas pessoas falam, e até eles devem achar, o que eu mais quero é que eles prosperem e cresçam e evoluam, né? Estejam bem, porque assim eles prosperando, claro, com certeza, eles vão ter condições de arcar com todos os compromissos, né? A sua ideia é resolver, né, Márcia? Não, o negócio é resolver. Estou aberta a essa situação. Alexia, eles se manifestaram também, né? Sim, os dois se manifestaram nos stories. A diretora pediu para chamar, que a gente vai exibir. Vamos ver, então? Vamos acompanhar, então, pessoal. Oi, gente. Seguinte, eu já me pronunciei sobre isso. É cansativo. Isso tem que correr em âmbito judicial. Isso tem que ser na justiça, não aqui no Instagram, entendeu? É chato toda hora ter que vir falar sobre isso. Mas só para deixar muito claro, mais uma vez, eu já tentei fazer acordo. Eu já tentei dividir isso para eu pagar e me livrar disso. Porém, nunca consegui chegar no consenso. Na verdade, já tinham aceitado uma vez o meu acordo e no dia seguinte não queriam mais, enfim.
muito desgastante tudo isso. Eu já tentei me livrar disso, eu já paguei outras contas sozinha. Então, assim, é cansativo. Só parece que eu não tenho boa fé de tentar resolver. Eu já tentei resolver. Pra vocês terem noção, eu nem conheço essas pessoas. E eu já tentei resolver. Eu sigo tentando. Mas, assim, é cansativo. Eu tenho que ficar falando aqui sobre uma coisa que não tem nada a ver com a vida de ninguém, sabe? Tá. Nós temos também o MC Guimê. MC Guimê Pra falando. gente ver a manifestação dele também. Vamos assistir Vamos agora. assistir. Estou aqui novamente para falar desse assunto que eu já falei algumas vezes que não gostaria mais de falar sobre esse burburinho aí que está gerando novamente esse processo desse imóvel. Esse imóvel, quando ele foi comprado, ele estava com preço de venda de R$ 2.250.000. Logo de início, através de um acordo do meu antigo empresário com a pessoa que se dizia proprietária do imóvel, eu tive que desembolsar em média de R$ 1 milhão, somente nos pagamentos iniciais desse acordo, desse contrato. Quando eu estava realizando esses pagamentos iniciais, onde eu já tinha desembolsado uma boa parte, eu recebo uma notificação extrajudicial de uma outra pessoa que eu não havia conhecido, que eu não sabia da existência, dizendo que essa pessoa sim era a real proprietária do imóvel. Então se trata de um golpe. É bem fácil vocês entenderem isso. Só que eu já tinha pago alguns valores expressivos para essa pessoa que até então meu antigo empresário tinha me apresentado como proprietária do imóvel. Com essa nova pessoa na jogada, ela é bem direta e objetiva e chegamos num acordo em juízo, onde vocês aí que são do tribunal da internet, que amam julgar os outros, sabem que um acordo em juízo é algo muito sério, que você não pode falhar com nenhum prazo para que você não se prejudique e você perca tudo do que você está investindo. Sendo assim, me responsabilizei e sozinho arquei com todos esses pagamentos e resolvi bonitinho esse acordo em juízo com essa outra pessoa que chegou na jogada no meio da história, pelo menos para mim foi assim, né? Com tudo isso acontecendo, além de eu ter tomado diversos prejuízos, estresse e tudo que foi causado pelos antigos proprietários, tive que também, de última hora, resolver erros de obra, como vazamento que estava causando problemas na casa do vizinho, então isso também custa investimento, dívidas de condomínio e 1 milhão de coisas que, se eu ficar citando aqui, eu vou até amanhã gravando esses stories. Ô, doutora Bruna, você tá com uma cara... A doutora Bruna, ela tá com uma cara aqui que vocês não têm noção. O tempo todo, né? Da doutora Bruna. Enquanto a gente mostrava e exibia aqui o pronunciamento do MC Guimê sobre essa história. Então, doutora Bruna, eu vou direto com você. Não tem nem O que são dúvida. essas caras e bocas? Gente, desculpa. Você compra um imóvel, a primeira coisa que você pede é a matrícula do imóvel. É a primeira coisa. Você só compra o imóvel, só paga o imóvel para quem está constando como proprietário. Entendido. Se você paga para alguém que não é proprietário, você paga mal. E quem paga mal, paga 2 vezes. Paga 2 vezes, é verdade. Então, assim, desculpa. Eu imagino que um moço, ele como uma assessoria, um empresário, ele no mínimo tem que ter um advogado. É o mínimo. Para você com a casa é o mínimo você ter um advogado. Para fazer o que a gente chama de diligence, que nada mais é do que você acompanhar a documentação. Como é que você compra um imóvel que você não vê a documentação? Se o cara tem a notícia, se ele está queimando o imóvel para assumir com dinheiro e não pagar trabalhador, se ele está devendo fisco, imposto. Como é que você faz tudo isso? Compra um imóvel, você vou dar 1 milhão sem olhar nada, só porque eu achei você bonito na internet? Estranho, né? Bem estranho. Desculpa, não vou julgá-lo, como ele disse, a galera que julga da internet. Mas assim, é o mínimo. É o mínimo. Doutora... Essa história é bem estranha. Doutora, só para especificar bem esse assunto, no caso, o problema da Alexa, para mim o problema maior é da Alexa. Da forma que ela casou? Da forma que ela casou. O problema... Porque assim, a dívida é do Guimê, eu entendo que a dívida é do Guimê, gente. Mas eu quero que a senhora explique esse regime universal, como é que funciona, por que ela foi prejudicada. Porque ela também está sendo cobrada. Ela já não está mais com ele havia comprado a casa em 2016. Eu gostaria que a senhora explicasse mais uma vez isso. Gente, o regime de comunhão universal, como diz, é universal. Comunhão é a união de tudo, do matrimônio, universal. É tudo que veio desde que eu nasci, já ganhei uma casa de herança, vai ser comunhão universal. Meu marido também vai ter direito. Eu morrer, é tudo junto.
certo? No caso, eles casaram com comunhão universal, então, se eu tinha dívidas, se eu tinha bens, todo mundo vai ter direito a tudo, tanto as minhas dívidas quanto aos meus bens. A partir do momento que ela casou por esse regime, se ele comprou a casa antes, durante, depois, casou com comunhão universal, ela vai arcar com a dívida ou vai arcar com a casa sem dívida, por exemplo. Se não tivesse dívida, ela ia ser dona da casa, ela ia estar brigando pela metade da casa. Sim. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Então, o comunhão universal comunica tudo, dívidas e patrimônio, bens e direitos, gente. Sempre comunicar isso. Então, é a dívida dos dois. Por mais que você não concorde, e eu super respeito, a partir do momento que ela casou por isso, ela também deveria ter pensado que qualquer consequência que ele gerar uma dívida, ela também vai arcar. E ela também, se ela tivesse comprado alguma coisa, ele também teria que pagar por algum bem alguma dívida que ela deixou de pagar. O grande ponto que é a consequência disso, né? Se hoje ela tem dinheiro e ele não tem, ou se ele tem e ela não tem, esse que acho que é o ponto que acho que mais pega aí. Ai, Senhor. Alex, você quer fazer uma pergunta? Essa dívida deles, esse pagamento também é metade? Cada um vai ter que arcar com metade do valor total da dívida? É assim? Essa que é a repartição? Ou tem a ver com a receita de cada um? Não. Na realidade, a dívida é dos dois. Se ele pagar e ela não pagar nada, vamos supor que eu penhora a conta dele. E penhorar os 3 milhões de reais da conta dele. E como ela é solidária, ou seja, ela é corresponsável pela dívida, eu vou pegar esse dinheiro, porque eu, como credora, não tenho nada a ver casado com união, separação, não tô nem aí. Os dois são donos, os dois são responsáveis, certo? Então, eu vou esses 3 milhões que eu pegou da conta dele, ele vai poder entrar com uma ação de regra contra ela, falando, ó, você tem que pagar metade. Aí começa uma outra briga. Começa essa outra, que aí ela vai ter que pagar metade do que penhorou da conta dele e quitou a dívida da proprietária do imóvel. Ô, Márcia, nesse sentido que a gente está falando aqui com a advogada, de pagar dívida de metade para um, metade para cada um, como que ficou para você essa questão dessa tentativa de divisão? Porque o que eles alegam e deixam muito claro é que a questão da divisão do pagamento não aconteceu porque você não facilita, né? Eles falam isso de uma forma clara. muito clara, ambos, né? Tanto a Alexa quanto o Guimê, mesmo não estando mais juntos, eles deixam isso claro. De fato, existiu algum momento que você dificultou? Você não aceita essas propostas? Isso acontece? Jamais. Isso são falácias. São falácias e manobras jurídicas para poder não pagar o que deve. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, que é o seguinte. Quando o Guimê fala que ele comprou uma casa onde ele teve que gastar, teve muito prejuízo, eu vou ao ponto de dizer o seguinte, a casa tinha acabado de ser reformada. Quem é que compra uma casa sem ver? Ele viu a casa todinha, ele tirou foto com a minha família e com a minha filha menor, né? Então ele vistoriou a casa toda, então já cai por terra aí a questão dele falar que a casa estava cheia de problemas, né? Até porque eu tenho fotos do antes e depois da casa, quando eu retomei a posse, tá? Outro detalhe, quando ele fala em golpe, que ele fala que ele levou golpe, eu tenho o contrato de compra e venda no meu nome e no nome do meu ex-marido, né? Então, assim, eu tenho o contrato, eu comprovei para ele e, inclusive, eu tenho uma verbação na matrícula do imóvel onde consta o meu nome e o nome do meu ex-marido. Então, eu não sei de onde ele tirou essa informação de golpe, né? Então, assim, ele tem provas de que houve um golpe? Ele entrou com algum processo? Tem alguma sentença contra nós referente a isso? Porque falar, todo mundo fala. Ela pode falar quantas vezes ela quiser que ela fez várias propostas. É uma forma de defesa dela de falar que fez e a gente não aceitou. Porém, eu estou aqui em rede nacional aberta a receber, aceitar uma proposta para que a gente possa terminar com esse problema, entendeu? Então, assim, não há nenhuma dificuldade por minha parte para poder receber o que tem que ser receber. O que a gente precisa é terminar com esse processo que já está aí há 8 anos aí, prejudicando tanto ele quanto a minha vida pessoal. Aliás, a minha vida pessoal foi prejudicada desde 2017, né?
ela teve problema Daqui a pouco vai ter bolo de aniversário pra dívida. Ô, Tutu, eu só queria saber, a última coisa da Márcia, de quando foi essa proposta que você não aceitou, que foi uma proposta que você falou que não eram valores adequados, não era um valor adequado, não era o certo. Quando foi essa proposta? Quando foi feita? Olha, essa proposta, que foi um valor bem irrisório, perto do valor real, foi no final de 2023. Você pode falar pra gente? Você pode abrir pra gente qual é esse valor, só pra gente ter uma noção? Se é metade? Olha, por questão de sigilo e orientação dos meus advogados, eu não posso falar os valores, né? Porque é uma coisa que pode prejudicar a Alexa e o Guimê, né? Mas isso consta nos autos e aí eu gostaria de não me manifestar referente a esses valores. Direito. Então foi 2023, né? Final de 2023 foi quando foi feita essa proposta, né? E que ela veio à tona dizendo que nós não aceitamos. Na verdade, a gente aceitou a proposta, a minha parte aceitou a proposta, tá? E no dia seguinte ela desistiu. Isso nós temos como provar, tá? Minha advogada tem como provar, tem conversas e ela realmente deu para trás depois, porque ela queria pagar somente a parte dela.